O mendigo foi expulso do restaurante e no dia seguinte voltou como o novo dono. "Fora, saia daqui, agora!" A voz de Afonso, o gerente do Vela Dourada, era um chicote. O som cortou o barulho suave da bossa nova e o tilintar dos talheres de prata no salão de luxo. Do lado de fora, o Rio de Janeiro estava sendo lavado por uma tempestade de verão, daquelas que alagam o Leblon em minutos. A água corria em rios pelas calçadas da Dias Ferreira, que na porta do restaurante, encharcado, mas imóvel, estava Miguel. Ele não era um mendigo comum. Ele não pedia dinheiro. Ele não estava gritando. Ele estava apenas parado, abrigando-se da chuva sob o toldo de veludo e lendo o menu de degustação exposto na janela. Seus cabelos grisalhos e barba matted estavam pesados de água. Suas roupas, camadas de flanelas gastas, eram um mapa de sua vida na rua. Afonso, impecável em seu terno de linho italiano, não tocou em Miguel. Ele usou um guardanapo de linho para empurrar a porta de vidro, como se o ar ao redor do velho fosse contagioso. "Eu disse, saia", repetiu Afonso. "Você não vê que está assustando os clientes? Sua sujeira vai manchar o mármore." Alguns casais nas mesas mais próximas olharam, desviaram o rosto com nojo e voltaram para seus vinhos caros. Miguel virou-se lentamente. Seus olhos, surpreendentemente claros e penetrantes, sob as sobrancelhas espessas, encontraram os de Afonso. Sua voz era rouca, mas tinha um timbre educado, quase culto, que destoava completamente de sua aparência. "Eu só estava lendo", disse Miguel. "O confite de pato de vocês? A laranja é da Bahia ou importada?" A pergunta pegou Afonso de surpresa. Foi um golpe em seu orgulho profissional. Ele não esperava uma pergunta, esperava um resmungo. "Isso não é da sua conta", Afonso sibilou, o rosto vermelho. "O prato do dia aqui custa mais do que você vai ver em toda a sua vida miserável. Agora suma, ou eu vou chamar a segurança para te arrastar." Afonso deu um passo à frente, ameaçador. Desta vez, ele empurrou Miguel pelo ombro. Não foi um empurrão forte, mas Miguel estava desequilibrado pelo frio e pela fome. Ele tropeçou para trás, caindo da calçada para a enxurrada que corria na rua. Ele caiu de joelhos na água suja, e da sua mão um pequeno objeto escapou. Um caderno de capa de couro gasta, amarrado com um elástico. Ele caiu aberto na correnteza. "Senhor!" uma voz jovem gritou. Ana, uma das garçonetes mais novas, correu para fora, ignorando os gritos de Afonso. "Ana, volte aqui! Deixe isso!" Ela pegou o caderno da água antes que ele fosse levado. Por um segundo, ela viu o que estava dentro. Não eram palavras. Eram números, colunas de despesas, esboços de logística de cozinha e anotações na margem. Desperdício de 40% no estoque de frios e fluxo do salão ineficiente. Ana, chocada, estendeu o caderno molhado para Miguel. Miguel se levantou. A água suja escorria de suas roupas. Ele pegou o caderno e seu olhar para Ana foi diferente. Havia gratidão. "Obrigado, minha jovem", ele disse. "Ana, entre agora ou está demitida", gritou Afonso da porta. Miguel olhou uma última vez para o gerente, que o encarava com puro desprezo. Depois olhou para a fachada opulenta do Vela Dourada. "A pintura é bonita", murmurou Miguel, mais para si mesmo. "Mas o alicerce está podre. Eles só não sabem ainda." Ele se virou e, sem olhar para trás, desapareceu na cortina de chuva. Uma figura cinzenta contra o brilho do Leblon. Ana voltou para dentro, tremendo de frio e confusão. "Lave as mãos, 2 vezes", ordenou Afonso com nojo. Enquanto ela ia para a copa, Ana olhou para a janela. Atrás de um arranjo de flores caro, quase escondido, estava um pequeno aviso que os clientes nunca notavam. Ela, como funcionária, sabia muito bem o que dizia. O restaurante estava sendo vendido. O Vela Dourada estava falindo. E, de alguma forma, o mendigo que Afonso acabara de expulsar para a tempestade sabia exatamente o porquê. O alicerce podre e a observadora. O Vela Dourada era um dinossauro elegante. Fundado nos anos 80, era um bastião da velha guarda carioca. O dono original, um português chamado Sr. Vasconcelos, havia morrido, deixando o negócio para um filho playboy que morava em Lisboa
e só queria o dinheiro da venda. O restaurante agora sobrevivia de sua reputação, mas a tinta fresca escondia rachaduras profundas. E quem via essas rachaduras todos os dias era Ana. Ana morava em Cascadura, na Zona Norte. Acordava às 5 da manhã para 2 horas de trem e metrô até o Leblon. Ela cursava gastronomia na faculdade pública à tarde e trabalhava no Vela Dourada à noite. Ela era quieta, quase invisível, mas seus olhos captavam tudo. Ela via a quantidade absurda de comida de alta qualidade que era jogada fora. Ela via Afonso, o gerente. Afonso era a personificação do parecer carioca. Bronzeado de praia cara, dentes branquíssimos, sempre com um sorriso falso para os clientes ricos e um olhar de águia para os funcionários. Ana sabia que ele roubava. O desperdício de 40% que Miguel anotara não era só má gestão, era desvio. Afonso tinha um acordo com o fornecedor de carnes. Eles superfaturavam as notas, dividiam a diferença, e a carne que estragava era vendida por fora para um buffet de segunda linha. Ele desprezava Ana porque ela era inteligente demais. Ele a mantinha como garçonete, embora ela tivesse mais talento na cozinha do que o sous-chefe, porque ele gostava de tê-la sob controle, humilhando-a com tarefas servis. A quilômetros dali, perto da lagoa, a tempestade amainou. Miguel não foi para um abrigo. Ele caminhou até um beco sem saída, onde estava estacionado um velho food truck azul, enferrujado e com os pneus vazios. Para o mundo, era lixo. Para Miguel, era seu escritório. Ele abriu a porta dos fundos. Por dentro, era surpreendentemente organizado. Havia um pequeno fogareiro a gás, um colchonete limpo e uma prateleira com mais cadernos de capa de couro. Ele acendeu uma lanterna de dínamo. Abriu o caderno encharcado, colocando as páginas para secar com cuidado. Ele não era um mendigo. Ele era um espião. Miguel, anos atrás, fora um dos chefes mais promissores de São Paulo. Mas ele era um artista, não um homem de negócios. Foi traído por um sócio, perdeu tudo, caiu em depressão e, por fim, na rua. Mas a obsessão pela gastronomia permaneceu. Há meses ele vivia disfarçado, fazendo o inventário mais completo da cena gastronômica do Rio. Ele analisava seus concorrentes, suas falhas, seus custos. E o Vela Dourada, ele sabia, era o alvo perfeito. Uma marca lendária com uma gestão podre. Ele estava esperando o momento certo para comprá-lo por uma fração do preço. A falência era seu cronograma. De volta ao restaurante, Ana secava taças no bar. Afonso se aproximou, o cheiro de sua colônia cara invadindo o espaço. "Você foi muito estúpida hoje, Ana", disse ele, baixo e ameaçador. "Tocar naquela coisa. Se você trouxer alguma doença para cá, eu te processo." Ele só estava com frio, Afonso. "Ele é lixo, e se você não tomar cuidado", ele se inclinou, "vai acabar como ele. Agora vá limpar o depósito. O fornecedor de carnes chega em 10 minutos e eu não quero você bisbilhotando." O comando foi um erro. Ao mandá-la para o depósito, ele a colocou exatamente onde ela poderia confirmar suas suspeitas. Enquanto Ana reorganizava as caixas, ela notou. O livro de inventário de Afonso dizia 5 caixas de filé descartadas por falha no freezer. Mas o freezer estava funcionando perfeitamente. E Ana sabia que o entregador do buffet de segunda linha tinha passado ali mais cedo, para pegar doações. O número de Miguel ecoou em sua cabeça. 40%. Ela finalmente entendeu. O mendigo não era louco. Ele era a única pessoa além dela que sabia a verdade. A proposta e a pressão. Ana passou a noite em claro. As anotações no caderno de Miguel e a farsa do inventário de Afonso giravam em sua cabeça. Ela estava presa. Ela precisava desesperadamente daquele emprego para pagar as mensalidades da faculdade que as bolsas não cobriam. Mas a ideia de ser cúmplice silenciosa de um roubo a fazia sentir-se suja, tão suja quanto Afonso a acusara de estar ao tocar em Miguel. No dia seguinte, ela foi trabalhar com um nó no estômago. Afonso estava mais elétrico do que o normal, andando pelo salão, gritando com os comes, auxiliares de cozinha, por trivialidades. O motivo logo ficou claro. O dono de Lisboa havia ligado.
Ele acha que estamos sangrando dinheiro. Afonso desabafou com o maître, achando que ninguém ouvia. Ele não entende os custos do padrão Leblon. Ele quer aceitar a primeira oferta ridícula que aparecer. Ana percebeu. A pressão para vender estava aumentando. Isso significava que Afonso estava ficando sem tempo. Ele precisaria acelerar seus desvios antes que o navio afundasse. E como um animal encurralado, ele se tornou mais perigoso. Durante o serviço, ele humilhou publicamente um dos copeiros, um senhor haitiano chamado Jean, acusando-o de desaparecer com uma garrafa de vinho importado. Ana sabia que Jean mal bebia água e sabia que aquela garrafa específica estava na lista de consumo interno do próprio Afonso. O clima no restaurante tornou-se pesado, um silêncio carregado de medo. Afonso precisava de bodes expiatórios. Quando o turno de Ana terminou, já passava da meia-noite. Ela caminhou apressada para o ponto de ônibus na praça Antero de Quental, onde pegava a linha para a Central do Brasil, para então pegar o trem para Cascadura. A praça estava quase deserta. Ele usa a carnes nobres, não é? O entregador se chama Beto. A voz rouca veio de um banco na sombra. Ana quase gritou. Era Miguel. Ele não estava mais encharcado, mas ainda usava as mesmas roupas gastas. Ele se levantou, mantendo distância. Como você sabe disso? Gaguejou Ana. Eu observo. Há 6 meses. Eu sei que o Beto entrega às terças e sextas, mas ele sempre volta às quintas com a van vazia para pegar o descarte, disse Miguel. Eu sei que Afonso te mandou para o depósito ontem para você não ver a nota fiscal falsa. Ana estava pálida. Quem é você? Você é da polícia? Não. Miguel deu um sorriso triste. Eu sou só um homem que odeia desperdício, especialmente desperdício de talento. Ele olhou para ela. Você é aluna do chefe Bernardin, na faculdade. Ele fala que você é a melhor aluna de mise en place em 10 anos. O choque de Ana foi completo. Ele sabia seu nome, ele sabia sobre o roubo e ele sabia sobre sua vida acadêmica. O Vela Dourada vai fechar, Ana, disse ele, direto. O dono está desesperado. Afonso está roubando o lugar até secar. Em 1 mês, talvez 2, você, Jean e todos os outros estarão na rua. E Afonso estará em Búzios rindo de vocês. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Miguel enfiou a mão no bolso e tirou algo. Não era uma arma. Era um minúsculo gravador de voz digital. Eu represento um grupo de investidores. Ele mentiu. Mas era uma mentira próxima da verdade. Eles querem comprar o restaurante, mas não pelo preço que o dono pede, não com um ladrão dentro. Precisamos de uma prova irrefutável do desvio. Uma prova que force o dono a vender pelo preço justo e que coloque Afonso na cadeia. Ele ofereceu o gravador. Afonso está nervoso. Ele vai cometer um erro. Amanhã é quinta. O Beto vai aparecer. Você só precisa estar lá. Ligue isso, deixe no bolso do seu avental. Ana olhou para o pequeno objeto. Era sua demissão se fosse pega. Talvez pior. Afonso era mesquinho e vingativo. Eu não posso, ela disse, recuando. Eu preciso desse emprego. Você vai perdê-lo de qualquer jeito, disse Miguel, a voz dura, mas não cruel. A questão é, você vai cair com o navio como uma garçonete assustada ou vai ajudar a içar a vela do novo barco como a chefe que você deveria ser? Ele colocou o gravador no banco de pedra. A escolha é sua, Ana, mas saiba que o lixo que Afonso mais teme não sou eu, é você. Miguel se virou e desapareceu na escuridão da praça, deixando Ana sozinha com o gravador e uma decisão que mudaria tudo. A conspiração do beco. O gravador no bolso de Ana parecia pesar 1 tonelada. Ela foi trabalhar na quinta-feira sentindo-se uma criminosa, o medo corroendo sua determinação. A tensão no Vela Dourada era quase insuportável. Logo pela manhã, Ana ouviu Afonso gritando ao telefone em sua sala de vidro, que ficava nos fundos, com uma pequena janela gradeada virada para o beco de serviço. Segunda-feira? Como assim segunda-feira? Ele rosnava ao telefone. Um comprador de São Paulo? Você não pode me dar mais tempo, seu... Ele bateu o telefone com força. Ana entendeu. O dono de Lisboa havia encontrado um comprador sério. A auditoria começaria na segunda.
O prazo de Afonso, que ele achava ser de semanas, havia encolhido para 48 horas. O pânico o tornou descuidado. Ele imediatamente ligou para Beto, o entregador. Ana, servindo água numa mesa próxima, fingiu não ouvir. Beto, muda o plano. Hoje, fim do turno. Afonso sibilou. Traga a van grande. A câmara fria quebrou. Entendeu? Tudo. O filé, o camarão pistola, a lagosta, é a última viagem. Eu preparo as notas de descarte. Ele ia limpar o estoque. Era o golpe final. Ana sentiu o estômago revirar. O roubo estava marcado para aquela noite. A complexidade da situação aumentou durante o pico do almoço. Afonso, paranoico e furioso, procurava um alvo. Ele o encontrou em Jean, o copeiro haitiano que estava na copa conversando baixinho com Ana. O que é isso aqui? Uma reunião? Afonso entrou abruptamente. Eu cortei meu dedo, Afonso. Jean estava me ajudando com um curativo, disse Ana, mostrando a mão. Afonso ignorou. Seus olhos se fixaram em Jean. Você, haitiano. Eu te vi perto do meu escritório mais cedo. O que você estava fazendo lá? Eu estava nettoyant. Limpando, senhor, disse Jean, seu francês carregando o português. Limpando? Ou espionando? Eu sei o seu tipo. Você acha que eu não sei que você roubou aquele vinho? Afonso deu um passo à frente, invadindo o espaço de Jean. Vocês vêm para o nosso país roubar nossos empregos, nossos vinhos? Sabe de uma coisa? Eu estou com a sua documentação na minha mesa. Um telefonema para a Federal. E você volta para o seu barco furado. Foi um golpe baixo, cruel e racista. Jean, um homem orgulhoso e trabalhador que sustentava 3 filhos, empalideceu. O medo em seus olhos era profundo. Ele estava sendo ameaçado de deportação. Por favor, monsieur. Eu não fiz nada. Suma da minha frente. E você? Ele apontou para Ana. Se eu te pegar de conversa fiada com ele de novo, você vai limpar banheiro. Com ele. No Haiti. Afonso saiu. Ana olhou para Jean, que tremia, tentando, sem sucesso, segurar as lágrimas de raiva e humilhação. Naquele momento, a decisão de Ana foi tomada. Não era mais sobre um restaurante ou sobre gastronomia. Era sobre Jean. Era sobre decência. O gravador em seu bolso deixou de ser um peso e se tornou uma arma. Durante seu intervalo de 15 minutos, ela saiu para o beco de serviço, precisando de ar. E lá estava ele, Miguel. Desta vez, ele não estava vestido de mendigo. Usava um macacão limpo de uma empresa de dedetização, segurando uma prancheta, inspecionando as juntas do prédio. Ele se misturava perfeitamente. Ele vai agir hoje à noite, não vai? Disse Miguel sem olhá-la. Sua voz estava calma. Sim, fim do turno, sussurrou Ana, chocada com o novo disfarce. Como você sabia? Eu sou o comprador de São Paulo, disse Miguel. Ana parou. O mundo pareceu parar de girar. O quê? Não o comprador. O advogado do comprador. Eu vazei o boato da visita de segunda-feira esta manhã. Eu sabia que isso o forçaria a agir hoje. Eu só não sabia a hora. Você me deu a hora. O nível do jogo era muito mais alto do que Ana imaginava. Miguel não era um observador. Ele era o maestro. Ele vai encontrar Beto no escritório depois que o restaurante fechar, disse Ana, a adrenalina tomando conta, para acertar as notas e pegar o pagamento em dinheiro. Exato, e é lá que isso precisa estar. Miguel apontou para o bolso do avental dela. Eu não posso. Ele tranca a porta. Se ele me pegar... Você não vai entrar, disse Miguel. Ele apontou para a pequena janela gradeada do escritório, que estava entreaberta para ventilar. O microfone disso é sensível. Eu preciso que você, de alguma forma, deixe sua bolsa ou seu casaco o mais perto possível daquela fresta. No exato momento em que o Beto chegar, eu estarei do outro lado do beco. O plano estava traçado. Não era mais um pedido. Era uma operação. O tempo estava correndo. Entendido. O cenário está montado para o momento decisivo. O erro de cálculo. 1 da manhã. A última mesa de clientes finalmente foi embora. O Vela Dourada estava oficialmente fechado. A equipe exausta só queria ir para casa. Ana, no entanto, sentia cada segundo pesar.
O gravador estava em seu bolso. Jean, Ana, vocês dois. A voz de Afonso ecoou na cozinha vazia. As câmaras frias estão com defeito. O cheiro está horrível. Peguem aquelas caixas de descarte perto da porta dos fundos e levem para a van do Beto no beco. Agora. Depois, rua. Era o momento. O roubo estava acontecendo na frente deles, disfarçado de tarefa suja. O beco estava escuro, iluminado apenas pela luz de serviço amarelada, acima da porta dos fundos e pelos faróis da van de Beto. O ar estava pesado, com o cheiro de lixo e gordura. Jean começou a carregar as caixas pesadas, o rosto fechado de humilhação. Mais rápido, Jean, eu não tenho a noite toda. Afonso latiu parado na porta, fumando um cigarro, os olhos nervosos varrendo a rua. Ana pegou uma caixa menor. Seu coração batia no peito. Ela caminhou em direção à van, passando direto pela janela gradeada do escritório. Estava entreaberta, exatamente como Miguel dissera. O que você está fazendo? É para lá! Afonso gritou para ela. Desculpe, eu tropecei. Ela fingiu um desequilíbrio, esbarrando na parede logo abaixo da janela. Em um movimento rápido, ela enfiou o gravador, já ligado, na fresta entre a grade e o concreto, escondido na sombra profunda. Um movimento de menos de um segundo. Incompetente, Afonso resmungou. Acabem logo com isso. Eu e o Beto temos que fechar as notas. Ele jogou o cigarro no chão e entrou no restaurante seguido por Beto. A porta do escritório de Afonso se fechou. Segundos depois, a luz lá dentro se acendeu. Vá para casa, Ana, disse Jean em voz baixa. Eu termino aqui, é perigoso. Eu te espero no ponto de ônibus. Ela sussurrou de volta. Ana não foi para o ponto. Ela correu para a esquina do beco, onde uma figura emergiu das sombras. Era Miguel, agora usando um fone de ouvido conectado a um receptor. Ele não estava mais disfarçado. Usava um jeans e uma jaqueta escura. Ele estendeu um fone para ela. Bom trabalho. Agora, silêncio. Ana colocou o fone e ouviu. A qualidade era cristalina. 18 caixas de filé, 10 de lagosta. O total em dinheiro, como combinado. Era a voz de Afonso. Loucuras, Afonso. Limpar tudo assim, disse Beto. Foi aquele comprador de segunda-feira. Que se dane o comprador de São Paulo. Afonso riu. Aquele riso fez o sangue de Ana gelar. O dono é um idiota. E os funcionários, um bando de miseráveis. Especialmente aquela garota nova, a Ana, a gastronomia de cascadura. Ana prendeu a respiração. Beto riu. A de óculos ela parece esperta. Esperta demais. A voz de Afonso ficou fria. Ela estava bisbilhotando o freezer hoje, fazendo perguntas. Mas eu sou mais esperto. Eu cuidei dela. Beto pareceu nervoso. Cuidou como? Você demitiu ela? Melhor, disse Afonso. E sua voz tinha um tom de orgulho doentio. Eu sei que ela vem de moto. Eu a vi estacionar perto da faculdade. Então, hoje à tarde, eu dei um jeitinho no freio dela. Um pequeno vazamento no fluido. Ela não vai notar até a descida do alto da Boa Vista. Vai parecer um acidente trágico. Uma pena. Ana sentiu o mundo desmoronar. Um zumbido tomou seus ouvidos. Ela levou a mão à boca, prestes a vomitar. Miguel olhou para ela, o rosto pálido. Ana, ele começou. Eu não tenho moto, Miguel. Ela engasgou, o pânico tomando conta. Eu venho de trem. Eu não tenho moto. Os olhos de Miguel se arregalaram. O horror da compreensão atingiu os dois ao mesmo tempo. Ele agarrou o braço dela. A Beatriz, Miguel disse a voz urgente. A outra garçonete, a que mora na Tijuca. Ela tem uma scooter vermelha. E ela saiu há 10 minutos. A gravação do roubo, a venda do restaurante, tudo desapareceu. Afonso não era apenas um ladrão. Ele era um assassino. E o ponto de virada não era mais sobre dinheiro. Era sobre uma vida que estava se esvaindo na descida de uma serra a quilômetros dali. A caçada e a armadilha. O mundo de Ana encolheu ao som das palavras vazamento no fluido. Por um segundo, ela ficou paralisada. O beco escuro girando ao seu redor. Miguel agiu. O estrategista deu lugar ao ser humano. Merda! Ele rosnou puxando o celular.
Seus dedos voaram. Ele não ligou para a polícia local. Ele ligou para um número privado. Coronel, é Magalhães. Eu tenho uma emergência. Tentativa de homicídio em andamento. Vítima, Beatriz Sampaio. Veículo, scooter vermelha, placa L. Ana, a placa. Eu não sei, ela gaguejou. Não importa. Rota provável. Alto da Boa Vista, sentido Tijuca. O freio foi sabotado. Repito, o freio foi sabotado. Ela saiu do Vela Dourada, Leblon, a 10. Agora 15 minutos. Eu preciso de bloqueio, helicóptero, qualquer coisa. Agora. Miguel ou Magalhães desligou. A autoridade em sua voz era inquestionável. Ele não era um advogado. Ele não era um chefe. Ele era algo muito mais perigoso. Miguel, quem? Começou Ana. Não há tempo. Ele a cortou, o rosto uma máscara de granito. Ele ainda ouvia pelo fone. Eles estão se despedindo. Beto está saindo primeiro. A porta dos fundos do restaurante se abriu. Beto saiu carregando uma maleta, provavelmente o dinheiro. Ele caminhou apressado para a van. Ana, fique aqui. Não saia da sombra, não faça um som, ordenou Miguel. O quê? A Beatriz? Ela protestou. Está nas mãos da única pessoa que pode salvá-la agora. Minha tarefa é garantir que o homem que fez isso não veja o sol nascer em liberdade. Miguel saiu das sombras. Ele não correu. Ele caminhou com um propósito deliberado, interceptando Beto exatamente quando ele tocava a maçaneta da van. Eu não faria isso se fosse você, Beto. A voz de Miguel era calma, mas pesada. Beto gelou. Ele se virou. O homem que ele viu não era o mendigo, nem o dedetizador. Era um estranho imponente, com olhos que pareciam ler sua alma. Quem diabos é você? Disse Beto, largando a maleta. Miguel apenas levantou o receptor de áudio. Ele apertou o play no pequeno gravador que havia recuperado da fresta. Dei um jeitinho no freio dela. Vai parecer um acidente trágico. O rosto de Beto perdeu toda a cor. Ele olhou para a maleta de dinheiro, depois para a porta do restaurante e então para Miguel. Ele entendeu que não era mais cúmplice de roubo. Era de tentativa de assassinato. Eu não sabia. Beto gaguejou, levantando as mãos. Eu juro por Deus, eu faço as entregas. Eu não sabia da garota. Eu sei, disse Miguel. E é por isso que você vai ficar exatamente aí, em silêncio, e esperar a viatura. Porque se você tentar fugir, eu vou garantir que eles te peguem como o mandante. Nesse exato momento, Afonso saiu do restaurante. Ele estava assobiando baixo, um homem que acabara de dar seu último e maior golpe. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Beto pálido como um fantasma, e um estranho segurando um gravador. Beto, o que está havendo? Afonso perguntou, a irritação em sua voz. Afonso, Beto sussurrou. Ele ouviu. Afonso olhou para Miguel. Seus olhos se estreitaram. Ele reconheceu a postura, a confiança. O comprador de São Paulo, ele cuspiu. O boato era real, você armou para mim. Eu armei para um ladrão, corrigiu Miguel, sua voz ecoando no beco. Mas eu peguei um assassino. A palavra assassino pairou no ar. Afonso não hesitou. Seu instinto de sobrevivência era mais rápido que sua ganância. Ele não correu para a rua. Ele correu de volta para dentro do restaurante. Ele vai fugir pela frente, gritou Ana saindo das sombras. Não vai não, disse Miguel. Ele segurou o braço dela. Aquele telefonema não foi só para a Beatriz. No exato momento em que Afonso destrancou a porta da frente do Vela Dourada, pronto para desaparecer no Leblon, ele deu de cara com 2 policiais militares armados, que faziam a ronda noturna na Dias Ferreira. Boa noite, senhor. Documentos, por favor, disse um deles calmamente. Miguel havia pedido um ponto de contenção na frente e nos fundos. Afonso estava preso. O beco estava selado por Beto e Miguel. A frente pela polícia que ele mesmo desprezava. O celular de Miguel vibrou em seu bolso. Ele atendeu, o rosto tenso. Ele ouviu por um longo momento. Ana observava, mal respirando. Miguel desligou. Ele olhou para Ana. Eles a encontraram. A scooter dela estava na vista chinesa parada no mirante. Ela parou para tirar uma foto. A polícia a interceptou antes que ela começasse a descida. Ela está segura.
Ana desabou contra a parede, as pernas cedendo em alívio. Acabou, Ana, disse Miguel. Ele olhou para a porta do restaurante, onde Afonso agora era detido pelos PMs, confuso e furioso, ainda sem entender a gravidade do que estava por vir. Não, na verdade está apenas começando. A voz e o investidor. A luz fria e esverdeada da 14ª Delegacia Policial, Leblon, às 4 da manhã, era um universo à parte do brilho dourado do restaurante. O cheiro era de café requentado e desinfetante. Ana, enrolada em um cobertor térmico fornecido por um policial, estava sentada em um banco de madeira duro. Perto dali, Jean e Beatriz, que havia chegado em estado de choque escoltada, também esperavam. Do outro lado da sala, algemado, estava Afonso. A arrogância havia desaparecido, substituída por um pavor silencioso. Seus olhos venenosos ainda tentavam encontrar os de Ana, buscando uma última centelha de intimidação. Miguel, ou Magalhães, como os policiais o chamavam com um respeito visível, estava na sala do delegado, o coronel com quem falara ao telefone. A porta estava entreaberta. Sabotagem de freio. Esse lixo humano, dizia o delegado. Graças à sua inteligência, Miguel, pegamos ele não só por estelionato e furto qualificado, mas por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Ele não vai ver o sol tão cedo. Eu só juntei as peças, coronel. A Ana foi quem arriscou tudo, respondeu Miguel. Você sempre foi modesto, Magalhães. Desde os tempos do batalhão, disse o delegado. Uma pena você ter saído, mas parece que você encontrou um novo hobby. Miguel saiu da sala. O mistério estava resolvido. Ele não era um ex-chefe. Ele era Miguel Magalhães, um ex-oficial de inteligência do BOPE, que após um evento traumático o forçara a se aposentar, usou suas habilidades de observação e sua herança de família para se tornar um investidor anjo fantasma, especializado em limpar empresas problemáticas. O disfarce de mendigo era seu método de due diligence. Ele se aproximou de Ana. Ana, o delegado precisa do seu depoimento formal. Você é a testemunha principal. Ana olhou para Miguel, depois para Afonso. O gerente a encarou. Um último lampejo de ameaça nos olhos. O desafio estava lançado. Ela voltaria a ser a garçonete assustada ou se tornaria a mulher que o derrubou? Ana se levantou. O cobertor caiu de seus ombros. Ela caminhou até a mesa do escrivão, passou direto por Afonso como se ele fosse invisível e se sentou. Meu nome é Ana Luísa Guedes. Ela começou, a voz clara e firme, sem tremer. Eu trabalho no Vela Dourada. E há 3 meses eu venho observando o gerente Afonso Soares desviar mercadorias. Ela falou por 30 minutos. Com clareza, com datas, com detalhes. Ela falou sobre o roubo das carnes, sobre a humilhação a Jean, sobre a ameaça de deportação e sobre a conversa que ouviu sobre os freios. Ela não era mais uma vítima, ela era a narradora. Sua transformação foi visível não em um grito, mas na precisão cirúrgica de suas palavras. Quando ela terminou, o escrivão olhou para Jean. O senhor confirma a ameaça de deportação? Jean, inspirado pela coragem de Ana, levantou-se. Ele superou seu medo. Sim, senhor. Ele me usou. Ele me ameaçou. Ele é um homem mau. Afonso baixou a cabeça. Estava acabado. Quando o sol nasceu, os 3, Ana, Jean e Beatriz, saíram para o ar fresco da manhã no Leblon. O restaurante estava do outro lado da rua, lacrado com fitas da polícia. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz, a voz trêmula. Estamos todos desempregados. Era o novo desafio. A adrenalina da noite deu lugar à dura realidade da manhã. Miguel se aproximou. Ele parecia cansado, mas seus olhos tinham uma nova luz. O mendigo havia desaparecido e o investidor estava presente. O Vela Dourada, como vocês conheciam, acabou, disse Miguel. O dono em Lisboa está sendo informado agora que seu gerente era um homicida. O valor do restaurante foi a 0. O que significa que o meu lance de compra, que ele recusou semana passada, será aceito hoje ao meio-dia. Ana olhou para ele, finalmente entendendo o jogo inteiro. Você, ela disse, o grupo de investidores é você.
Eu sou, confirmou Miguel. E eu tenho um restaurante lacrado, uma reputação destruída e uma equipe inteira de pessoas boas desempregada. Eu sou um péssimo homem de negócios. Ou talvez, disse Ana, seja o começo de um bom. Miguel sorriu, um sorriso genuíno. Eu preciso de alguém para tocar o lugar. Alguém que entenda de gastronomia, que odeie desperdício e que saiba a diferença entre o certo e o errado, mesmo quando custa caro. Eu não quero um gerente, eu quero um sócio. Ana, a garota de cascadura, que ontem temia ser demitida por limpar mal uma taça, entendeu a oferta. Eu não tenho dinheiro para ser sua sócia, Miguel, ela disse. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua voz e do seu caderno de receitas, disse Miguel. O ceiro período de gastronomia vai ter que esperar, chefe Ana. Temos um restaurante para reabrir. Entendido. O trauma foi processado. Agora, a tensão se reconstrói em torno do futuro. O dia seguinte. Eram 10 horas da manhã. O sol do Rio de Janeiro parecia zombar da noite anterior. Ana não dormira. Ela estava no escritório de advocacia mais caro de Ipanema, um lugar com tanto mármore e madeira escura que parecia um tribunal. Miguel, ao contrário dela, estava impecável num terno escuro, parecendo um banqueiro. Acabou, disse ele, desligando o celular. A oferta foi aceita. O Vela Dourada é oficialmente nosso. Ana sentiu um calafrio, não de alegria, mas de pavor. Ela abriu o celular e mostrou a Miguel a manchete do principal portal de notícias do Rio. Gerente de restaurante de luxo no Leblon é preso por tentativa de homicídio e roubo. Nós não compramos um restaurante, Miguel. Compramos um navio naufragado, disse ela, a voz baixa. A marca está tóxica. Ninguém vai querer jantar num lugar onde o gerente tentou matar uma funcionária. Miguel olhou para a manchete, impassível. Marcas podem ser limpas. O que não pode ser limpo é a injustiça. Ele fez um sinal e a porta do escritório se abriu. Jean e Beatriz entraram, ambos parecendo assustados e deslocados naquele ambiente de luxo. Chamei vocês aqui, começou Miguel, porque vocês são os pilares do que vem a seguir. Ele se virou para Beatriz. Beatriz, o que Afonso fez é imperdoável. A nova empresa vai custear qualquer apoio psicológico que você precisar. Não há pressa para voltar. Mas quando você estiver pronta, sua vaga de hostess, na verdade, de gerente de salão, se você quiser, estará esperando. Beatriz, que achava que viria assinar uma demissão, começou a chorar baixinho, um choro de alívio. Então Miguel se virou para Jean, que estava de cabeça baixa. Jean, eu falei com meus advogados esta manhã. A ameaça de Afonso era vazia. Seus documentos estão em ordem. Mas vamos acelerar sua residência permanente. E eu não preciso de um copeiro. Eu preciso de um maître. Jean levantou a cabeça, chocado. Um maître? Eu? Você é o funcionário mais antigo. Você conhece cada cliente e cada vinho. E você tem uma dignidade que Afonso nunca teve. O salão é seu. Os 2 subplots secundários estavam resolvidos, mas o principal problema permanecia. E o resto da equipe? Perguntou Ana, assumindo seu novo papel. Os cozinheiros, os outros garçons, eles estão em pânico, mandando mensagens no grupo, eles acham que estão todos na rua. Ótimo, disse Miguel. A polícia termina a perícia no restaurante hoje ao meio-dia. A equipe de limpeza forense termina às 8 da noite. O que você quer dizer? Perguntou Ana. Eu quero dizer, disse Miguel, olhando para seu relógio caro, que o Vela Dourada reabre amanhã. Ana, Jean e Beatriz o encararam como se ele fosse louco. Reabrir amanhã, Miguel, é impossível. A comida, o estoque, a reputação, protestou Ana. A reputação é exatamente o que vamos consertar, disse Miguel. Não vamos nos esconder, não vamos mudar o nome. Vamos fazer uma limpeza, em todos os sentidos. Ana, mande uma mensagem para toda a equipe. Cozinheiros, faxineiros, garçons, todos que sofreram sob o Afonso. Amanhã, 10 da manhã, no salão principal, uniforme completo. Mas o que vamos dizer a eles? Perguntou Ana. Eles vão querer saber quem é o chefe, quem é você. Miguel caminhou até a janela, olhando para o mar do arpoador. Eles vão. O Vela Dourada tem uma tradição.
O dono sempre dá as boas-vindas à nova equipe. É hora de eles conhecerem o novo dono. A tensão estava armada. Não era mais sobre pegar um criminoso. Era sobre salvar a alma de um restaurante. E a equipe, que só conhecia o medo de Afonso, estava prestes a conhecer seu novo líder. A maioria deles nunca tinha visto Miguel. Mas alguns se lembravam vagamente do mendigo que fora expulso para a chuva. O dono e a chefe. O salão principal do Vela Dourada estava irreconhecível. Eram 10 da manhã do dia seguinte. As mesas, impecavelmente postas com linho branco, pareciam estar de luto. O cheiro de produto de limpeza forense ainda pairava no ar, uma lembrança estéril da noite anterior. 30 funcionários estavam reunidos, de uniforme, como ordenado. Eram garçons, cozinheiros, copeiros, a brigada inteira. Seus rostos não tinham expectativa, tinham pavor. Eles cochichavam entre si, trocando teorias. Vamos ser todos demitidos. Vão fechar. Ouvir dizer que foi um fundo abutre de São Paulo que comprou. A toxicidade de Afonso havia deixado um legado de desconfiança. Na frente do salão, parados onde ficava o pódio do maître, estavam Ana, Jean e Beatriz. Isso só aumentava a confusão. O que diabos é isso? Rosnou o sous-chefe, um homem robusto chamado Vicente, que era cúmplice silencioso de Afonso. A garçonete e o copeiro vão dar o aviso prévio? Silêncio, Vicente, disse Ana. Sua voz, embora calma, cortou o salão. A transformação era impressionante. Ela não usava mais o avental de garçonete. Usava calças de chefe e uma camisa branca simples. Estamos todos aqui para começar de novo. Começar de novo? Vicente riu, um som seco. Com você no comando? O lugar está na lama, a reputação acabou. Precisamos de um líder, não de uma estagiária. O desafio estava lançado. A velha guarda corrupta contra a nova. O líder que vocês tinham, disse Ana, ameaçou deportar o Jean. Ele tentou matar a Beatriz. Ele roubou de todos vocês, fazendo vocês trabalharem com medo enquanto ele enriquecia. Se é esse tipo de líder que você quer, Vicente, a porta está aberta. O salão ficou em silêncio. O que este lugar precisa não é de um líder como Afonso, continuou Ana. Precisa de decência. Precisa de verdade. E quem é você para falar de verdade? Zombou Vicente. Você nem sabe quem é o novo dono. Nesse momento, a porta principal do restaurante se abriu. O sol da manhã do Rio entrou, silhuetando uma figura. Miguel entrou, mas ele não era o mendigo, nem o dedetizador, nem o investidor de terno caro. Ele usava uma dolman branca impecável, o uniforme clássico de um gran chefe. Ele caminhou lentamente até a frente do salão, parando ao lado de Ana. A confusão na equipe era total. Quem era aquele homem? Ele parecia familiar. Um dos manobristas, um senhor que trabalhava ali há 20 anos, arregalou os olhos. Ele deu uma cotovelada no copeiro ao lado. Meu Deus, ele sussurrou. É ele, o mendigo, o homem da chuva. O sussurro se espalhou pelo salão como um incêndio. O homem que Afonso havia chutado para a sarjeta estava agora parado na frente deles, vestido como o dono. O choque foi absoluto. Miguel olhou para Vicente. Sua voz era calma. O sous-chefe, certo? Preocupado com a liderança. Justo. Ele se virou para a equipe. Todos vocês me viram. Por 6 meses, eu observei este lugar da calçada. Eu vi o lixo que era jogado fora. Eu vi o medo com que vocês trabalhavam. Seu olhar varreu cada rosto. Afonso me julgou pela minha roupa. Ele me chutou para a rua. Ele achou que o lixo estava do lado de fora. Ele fez uma pausa. Ele estava enganado. O lixo estava aqui dentro e foi posto para fora. Ele se virou para Ana. Vocês me perguntam quem é o novo dono. Vocês acham que sou eu. Vocês acham que eu vim aqui me vingar, tomar o trono. O silêncio era total. Mas eu não sou um chefe, eu não sou um gerente de restaurante, disse Miguel. Eu sou apenas o homem que limpa o terreno. O Vela Dourada está morto. A reputação tóxica que Afonso criou morreu com ele. Isso era o inesperado. Ele ia fechar. É em seu lugar, continuou Miguel. Este lugar reabre amanhã, com um novo nome, um novo menu e uma nova alma.
Ele começou a desabotoar a dolman branca. O salão prendeu a respiração. Eu não sou o novo dono. Eu sou o investidor. O dono. Ele tirou a dolman, dobrando-a. É quem tem a alma deste lugar. O dono é quem teve a coragem de enfrentar um assassino por um colega. O dono é quem arriscou o próprio emprego por um caderno molhado, porque ela odeia desperdício. Ele se virou para Ana, que o olhava, chocada, as lágrimas brotando em seus olhos. Miguel estendeu a dolman branca para ela. O novo dono é a chefe Ana Luísa Guedes. Eu sou o sócio minoritário dela. O clímax não foi um grito, foi um gesto. Ana, tremendo, pegou o uniforme. Vicente, o sous-chefe, ficou pálido, percebendo que acabara de insultar sua nova chefe, a verdadeira dona. O restaurante agora se chama Aurora, disse Miguel, sua voz agora suave. Porque é um novo dia, e a chefe Ana precisa de uma equipe. Quem fica, que dê um passo à frente. Quem não acredita nela, a porta está ali, assim como estava para mim. Jean e Beatriz foram os primeiros a dar um passo à frente lado a lado. Depois o copeiro, o manobrista, e um por um, o resto da brigada, deixando Vicente sozinho no fundo do salão. Ana vestiu a dolman, serviu perfeitamente. Ela olhou para sua nova equipe, não mais como uma garçonete, mas como a líder que ela nasceu para ser. O primeiro serviço. O silêncio que se seguiu à revelação de Miguel foi pesado, carregado de recalibração. 30 funcionários olhavam para Ana, a garota de cascadura, agora vestida com a dolman branca de chefe proprietária. No fundo do salão, Vicente, o sous-chefe arrogante, estava pálido. Ele era o único que não havia dado um passo à frente. O isolamento era visível. Ele limpou a garganta, tentando uma última vez salvar sua posição. Chefe Ana, ele começou, a palavra chefe saindo com dificuldade. Eu não quis dizer, eu só estava acostumado com... Ana levantou a mão, calmamente. O gesto o silenciou. Ela não estava com raiva, estava focada. Eu sei exatamente o que você quis dizer, Vicente, disse ela. Você estava acostumado com o medo. Você estava acostumado a pisar nos outros para garantir o seu lugar. Aqui não há mais esse jogo. Ela caminhou em direção a ele, não de forma ameaçadora, mas com uma autoridade tranquila que era mais intimidadora do que qualquer grito de Afonso. Este restaurante não vai funcionar com pessoas que só respeitam quem está acima e desprezam quem está abaixo. Aqui, ela olhou para Jean e Beatriz. Só existe ao lado. Você pode ir ao RH acertar suas contas. Obrigado pelos seus serviços. Não houve discussão. Vicente olhou para Miguel, esperando uma intervenção, um resgate. Miguel apenas observava, as mãos nos bolsos. O poder não era mais dele. Derrotado, Vicente tirou o avental, jogou-o no chão e saiu pela porta dos fundos. O último fantasma da era Afonso expulso. Ana se virou para sua equipe. O medo em seus olhos foi substituído por uma curiosidade cautelosa. Bom, disse ela, e um leve sorriso surgiu. Temos um restaurante para abrir amanhã, mas o primeiro serviço é hoje. Houve um murmúrio de confusão. O primeiro serviço é para nós, ela declarou. Jean, ela olhou para o novo maître que se endireitou. Por favor, arrume a mesa principal para 30 pessoas. Sim, chefe, ele respondeu, a voz embargada. Cozinha, ela chamou, e os cozinheiros se animaram. Afonso limpou o estoque nobre, mas ele deixou para trás o que ele chamava de lixo. Os cortes de segunda, os legumes feios, o pão de ontem. Hoje vamos fazer um banquete. Vamos comer o que este restaurante costumava desprezar. Desperdício zero começa agora. Pela primeira vez em anos, a cozinha do Vela Dourada ganhou vida. Não pelo medo, mas pela criatividade. Ana não foi para o escritório de vidro. Ela entrou na cozinha, amarrou um avental sobre a dolman branca e começou a cortar legumes. Ela estava exatamente onde deveria estar. Miguel ficou na porta, observando. Ele viu Jean ensinando Beatriz a polir taças corretamente, desta vez com orgulho, não por obrigação. Ele viu os cozinheiros provando molhos, rindo. Ele havia comprado um restaurante, mas Ana havia salvado sua alma. Seu trabalho ali estava feito.
Ele saiu silenciosamente, deixando o Aurora nascer sob a luz de sua nova chefe, o verdadeiro padrão. 1 ano depois, a fila na porta do Aurora, no Leblon, dobrava a esquina. O restaurante havia se tornado o mais difícil de conseguir reserva no Rio, não pela opulência, mas pela honestidade. A chefe Ana Guedes havia ganhado sua primeira estrela Michelin, não por usar foie gras, mas por seu menu de desperdício zero, que transformava cascas de banana em sobremesas premiadas e usava cada parte do peixe que os pescadores locais traziam. Jean era o maître mais respeitado da cidade, e Beatriz, agora sócia minoritária, gerenciava a expansão para um segundo restaurante em Cascadura, a reflexão. Na vida, é muito fácil se tornar um Afonso. É fácil julgar o valor de alguém pela roupa que veste, pelo bairro onde mora ou pelo sotaque que tem. Estamos o tempo todo decidindo quem merece entrar e quem deve ficar na chuva. Mas a história do Aurora nos lembra que o valor real quase nunca está na vitrine. Às vezes o gênio está disfarçado de mendigo e a liderança está escondida na garçonete silenciosa. E talvez a verdadeira pergunta seja: quantas vezes nós mesmos já fomos o gerente? Quantas vezes olhamos, mas não conseguimos ver? Essa resposta, essa pertence apenas à consciência de cada um.